Meu nome é Júlio Vaz e nós vamos fazer comentários sobre o crime de inundação, previsto no artigo 254 do Código Penal. É mais um crime de perigo comum ou crime de perigo coletivo, que leva perigo ou expõe a perigo a um número indeterminado e indeterminável de pessoas. Vamos observar aqui como está a redação do artigo 254 do Código Penal. Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo, ou detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Da leitura desse tipo penal, o que chama muito a atenção é o seu preceito secundário. Lembro, preceito primário é onde os senhores encontram a conduta, que aqui fala causar inundação. Preceito secundário é o local onde os senhores encontram a sanção penal. Aqui diz, pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo, ou detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Vejam, este preceito secundário do artigo 254 fala expressamente de dolo. Quando sabemos que todos os crimes do Código Penal são dolosos por regra, sendo que só na exceção culpa, que deve constar expressamente da lei, é que há a necessidade de haver a menção dentro de um tipo penal. Mas aqui o legislador faz a diferenciação da pena falando do crime de inundação no caso de dolo e do crime de inundação no caso de culpa. Voltando a olhar para o crime de inundação, a gente vai verificar que aqui também não há grande diferenciação das figuras dos artigos 250, 251 e 252 do Código Penal, que cuidam de incêndio, explosão e uso de gás tóxico asfixiante. Vejam, para este crime do artigo 254, olhando em relação àqueles, só mudamos o meio, causar inundação. No mais, prosseguimos, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Temos as mesmas ideias daquelas figuras penais. Aqui mudamos o meio que o agente buscará expor a perigo à coletividade. O nosso objeto jurídico continua sendo a incolumidade pública. Continuamos protegendo a um número indeterminável de pessoas em relação à sua vida, à sua integridade física, à sua saúde e ao seu patrimônio. Não temos uma qualidade especial para o sujeito ativo. Então temos aqui um crime comum, em que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade. Temos aqui um crime vago, em que o sujeito passivo é uma entidade não dotada de personalidade jurídica. A coletividade, que é justamente representada por este número indeterminado e indeterminável de pessoas quando da realização da conduta. A conduta física aqui é causar, motivar, provocar o quê? A inundação. Segundo o conceito de Damásio Evangelista de Jesus, inundação é o alagamento de um local de grande extensão, obtido pelo desvio das águas de seus limites naturais ou artificiais, de forma tal que não seja mais possível dominar a força natural da corrente. Para a existência do crime do artigo 254, não basta a inundação. Esta é uma das elementares do tipo. A outra é a exposição a perigo. Ou seja, é necessário a existência do perigo causado pela inundação.
a um número indeterminado de pessoas. Ausente o perigo, não presente o perigo decorrente da inundação, o fato é atípico, não configurará o crime do artigo 254. A prática da conduta aqui descrita, causar inundação, pode se dar por ação ou por omissão. Poderíamos imaginar o controlador das comportas de uma represa que, por sua ação, intencionalmente, querendo causar perigo à coletividade, abre as comportas, deixando ocorrer a vazão de água e efetivar-se a inundação que expõe a perigo à coletividade. Agora, na omissão, observo este mesmo funcionário que deveria dar vazão à água toda vez que ela chega a determinado limite, a fim de que não venha a causar dano às comportas. Mas ele intencionalmente se omite e não faz a liberação necessária das águas, chegando estas águas a um ponto tal que as comportas não conseguem suportar a pressão da água e acabam se rompendo. E nós vamos ter uma inundação pela omissão deste funcionário responsável. Então a inundação pode se dar tanto por ação como por omissão. Observo com os senhores que a doutrina tem reconhecido até mesmo a inundação causada por um alagamento lento, contanto que esta inundação leve águas a um local não destinado a elas e que venha a causar perigo comum, teremos o crime do artigo 254. Em relação ao elemento subjetivo, o crime do artigo 254, até como diz o próprio preceito secundário, cuida da forma dolosa. Tem o dolo de perigo, que pode existir na forma direta, em que o agente quer a efetiva exposição a perigo da coletividade, como na hipótese do dolo indireto na forma de dolo eventual, onde ele assume o risco de, com a inundação, expor a perigo à coletividade. Este tipo penal, como já vimos no preceito secundário, estabelece a admissão da modalidade culposa, inclusive trazendo a pena privativa da liberdade de detenção para a conduta culposa que expõe a perigo à coletividade. A consumação se dá com a efetiva exposição a perigo. Este crime é um crime de perigo concreto. Tem que ocorrer o perigo tem que ser provado para que a gente possa reconhecer o crime do artigo 254. Os crimes de perigo concreto, por regra, admitem a tentativa, porque nós temos o emprego de uma conduta, aqui causar inundação, e nós temos um resultado necessário, expor a perigo à coletividade. Então, é possível causar a inundação, mas por circunstâncias alheias não ocorrer a efetiva exposição a perigo. Vamos imaginar que aquele funcionário que liberou as comportas intencionalmente, antes que as águas pudessem causar uma inundação, viu a interrupção por terceiros que fecharam as comportas, impedindo que a inundação se constituísse de forma completa, não havendo assim a exposição a perigo da coletividade. Estamos apenas na modalidade tentada.
Podemos ainda imaginar uma coisa mais a nível de filme, em que as comportas foram liberadas, a água segue o seu caminho para uma coletividade e vai causar a inundação à coletividade. Mas por ação de terceiros, a água tem o seu caminho desviado, não chegando àquela coletividade, não chegando efetivamente a expô-la a perigo. E aí nós temos apenas a modalidade da tentativa. A doutrina admite a tentativa para o crime do artigo 254. Nas classificações doutrinárias, que olham para o momento da consumação, esta classificação é aquela que olha para o crime instantâneo, que olha para o crime permanente. Os autores vão estabelecer que o crime de inundação é um crime instantâneo. A consumação se dá em momento determinado, que é o momento em que ocorre a efetiva exposição a perigo. Mas acrescentam que ele é um crime instantâneo de efeitos eventualmente permanentes. Crime instantâneo de efeitos eventualmente permanentes. Por que eventualmente permanentes? Porque não sabemos por quanto tempo as águas que foram movidas de um lugar para outro para que esta inundação ocorresse vão ali permanecer. Podem ser absorvidas pelo solo, podem acabar evaporando em razão do efeito natural. Alguns vão estabelecer, então, como crime instantâneo de efeitos eventualmente permanentes. Aplica-se ao artigo 254, inundação, os resultados que majoram, aumentam a pena previstos no artigo 258, tanto para a forma de inundação dolosa como culposa. São os resultados morte ou lesão corporal. Estaremos cuidando do tema mais profundamente ao olhar o artigo 258 do Código Penal. Para fecharmos a análise e os comentários deste artigo 254, vamos lembrar que ele é de ação penal pública incondicionada, aplicando-se a regra do artigo 100 do Código Penal. A lei silencia e a ação penal aqui, então, é a pública incondicionada. Muito obrigado por sua atenção diante dos comentários deste crime.